Boa noite a todos e a todas. Vamos conversar hoje sobre a poesia visual, a modalidade de criação que rompe as fronteiras entre escrita, desenho, pintura, fotografia, design e poesia, colocando em primeiro plano a estrutura poética como objeto visível, com uma sintaxe analógica, não gramatical, construída pela montagem ou justaposição de signos. No poema visual, há um uso mínimo de palavras, sílabas, letras e signos visuais, alinhados conforme recursos de diagramação e a utilização de negritos, itálicos e diferentes fontes e corpos de letras. Com as mídias digitais, o poema visual pode incorporar ainda recursos sonoros, movimento e a interação criativa com o leitor, que pode alterar o poema usando o mouse do computador. Quando a tecnologia é o elemento predominante, podemos falar, inclusive, em poesia eletrônica ou poesia digital. Ou seja, quando a poesia deixa de ser literatura, arte verbal, e passa a ser uma construção híbrida, intersemiótica, que faz uso das palavras, mas não se limita apenas a elas. O próprio livro, como suporte exclusivo para a poesia, passa a segundo plano, com a adoção de novos suportes, tanto materiais quanto virtuais, como o cartaz, a camiseta, o CD, o mobile ou qualquer objeto material e ainda a tela do computador. Conforme Moacir Cirne e Álvaro de Sá, poesia visual é o produto literário que se utiliza de recursos, ou tipos gráficos e ou puramente visuais, de tendência caligramática, ideogramática, geométrica ou abstrata, cujo centramento gráfico-visual não exclui outras possibilidades literárias, verbais, sonoras, etc. Tem vários palavrões aqui, para quem nunca ouviu falar nesses termos, o que significa caligrama, ideograma. Nós ainda vamos falar bastante sobre isso hoje e nas próximas aulas teóricas. Mas apenas a título de informação, caligrama se refere a um tipo de poema criado pelo francês Guillaume Apollinaire, que dispunha as palavras e as frases na página de forma geométrica, mas buscando imitar o sentido do poema na própria disposição do texto. Por exemplo, se ele fosse escrever, como escreveu, um poema dedicado à chuva, o poema La Pluie, ele irá dispor as palavras e linhas conforme a própria ideia de chuva, Ou seja, como vocês estão vendo aqui na tela, as letras, as palavras são dispostas verticalmente na diagonal, como se palavras e letras fossem gotas de chuva. Isso é o que se chama
caligrama. Ideograma, nós vamos falar daqui a pouquinho. Diz respeito à escrita chinesa e japonesa, em que os signos, no início, imitavam a figura, né, o desenho das coisas. E que, com o tempo, esses símbolos foram sendo estilizados até perderem essa proximidade, né, entre o signo e a coisa referida. Muito bem. Vamos avançar aqui no texto. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me interromper e perguntar. Ou seja, nesse sentido, bastando que exista uma informação organizada artisticamente, através de elementos gráficos ou visuais, temos um poema visual. Desta forma, mesmo um objeto a ser observado em sua forma tridimensional, por exemplo, um mobile ou escultura, pode ser considerado um poema visual. Vamos ver aqui 2 poemas objeto, um do Augusto de Campos e outro do Ferreira Goulart. Só um minutinho. Eu vou anexar aqui a imagem. Estou apanhando um pouco nisso. O Jorge me ensinou direitinho. Agora foi. Este é um poema do Augusto de Campos chamado Língua Viagem, que faz parte da Caixa Preta, que não é exatamente um livro. É uma caixa, como o próprio nome diz, que você abre, e dentro dela estão vários poemas concretos, poemas visuais e poemas objeto como este. Vamos ver agora um do Ferreira Goulart, chamado Maravilha. Pronto, que é este poema. Aliás, o Ferreira Goulart, em sua fase concretista, criou aquele poema longo, né, que nós mostramos na semana passada, o Formigueiro, e criou também o poema Enterrado, que, segundo ele, é o primeiro poema, né, da história que tem um endereço, já que ele utilizou, né, um terreno vago, cavou um buraco, né, nesse terreno, e lá dentro ele fez uma instalação poética, daí o nome de Poema Enterrado. Bem, a poesia visual foi desenvolvida, sobretudo pelas vanguardas artísticas das primeiras décadas do século XX, mas podemos rastrear origens mais recuadas dessa modalidade criativa nas primeiras formas de escrita da humanidade, que tinham evidente aspecto visual. Diferente de hoje, em que a visualidade da escrita passa despercebida pela maioria dos leitores, entrando até no terreno da invisibilidade, né, segundo a Anna Hatterley, devido à padronização tipográfica nos livros, revistas e jornais, na escrita hieroglífica egípcia, nos pictogramas sumérios, nas runas escandinavas, acontece um desenho artístico das palavras. Vamos apresentar brevemente alguns desses alfabetos visuais. Primeiro, os hieróglifos. Eu vou colocar aqui uma imagem enquanto nós
falaremos a respeito. Deixa eu só fechar um arquivo e abrir o outro. Vocês estão vendo? Não, não é isso. Sim, estávamos vendo, sim. Os hieróglifos? Sim, sim. Tá certo. Então, vamos lá. Deixa eu só voltar ao texto. Então, hieróglifo, do grego antigo, hieros, que quer dizer sagrado, e glyphen, que quer dizer gravar, ou seja, escrita sagrada, é como foram chamados os caracteres escritos usados no Egito Antigo, cujo conhecimento era reservado apenas aos sacerdotes. O alfabeto hieroglífico era fonético, ou seja, representava sons e ideias, embora a sua escrita incorporasse elementos visuais, como os desenhos de animais, deuses, formas arquitetônicas, rios, seres humanos ou partes do corpo humano. É o alfabeto mais antigo da humanidade, datado do ano 3500 a.C., e possui cerca de 6.900 sinais. Os hieróglifos eram registrados em papiros, que eram folhas de uma planta que crescia às margens do rio Nilo, e também em amuletos ou construções arquitetônicas, como monumentos funerários, templos e palácios. Um papiro que continha uma inscrição hieroglífica podia ser apagado para dar origem a um novo registro escrito. Graças a experimentos químicos utilizados pelos arqueólogos, é possível hoje recuperar esses textos apagados, técnica conhecida como palimpsesto, que é uma palavra também incorporada na teoria literária, com o sentido de camada de sentido. Ou seja, você pode ter em um mesmo texto literário várias camadas de sentido, vários palimpsestos. Vamos ver agora mais alguns exemplos. Ainda estou um pouquinho perdido aqui. Está perfeito, está projetado. Tá? Né, que essa imagem já foi, eu quero projetar outra. Espera aí. Pronto. Aqui mais um exemplo. E ainda mais um. Tem várias imagens abertas. Isso atrapalha um pouquinho, então deixa eu fechá-las. Essa é uma segunda imagem. E agora uma terceira. Pronto. Eu vou fechar aqui esses arquivos de imagem e já prosseguiremos com o conteúdo. Pronto. Bom, falamos primeiro sobre a escrita hieroglífica. Vamos falar agora sobre a escrita cuneiforme, como os pictogramas sumérios,
gravados em tabuletas de argila. A escrita cuneiforme é um nome geral dado a certos tipos de escrita feitos com auxílio de objetos em formato de cunha. Cunha é qualquer peça de metal ou madeira cortada em ângulo agudo, usada para fazer inscrições. Inicialmente, a escrita pictográfica representava objetos de maneira figurativa, como os ideogramas chineses. Mas, por praticidade, as formas foram se tornando mais simples. Eu vou apresentar aqui algumas imagens antes de prosseguirmos. Então, este é um exemplo de escrita cuneiforme. Os primeiros pictogramas eram gravados em tabuletas ou potes de argila, em sequências verticais. Tabuletas cuneiformes podiam ser tostadas em fornos para prover um registro permanente. Ou as tabuletas poderiam ser reaproveitadas se não fosse preciso manter os registros por longo tempo. A escrita cuneiforme foi adotada por povos mesopotâmicos, como sumérios, acádios, babilônicos, hititas e assírios, sendo adaptada para comunicar todos esses idiomas. O último documento registrado em escrita cuneiforme da sociedade da Mesopotâmia é um almanaque astronômico datado de 75 depois de Cristo, onde estão anotados os movimentos dos astros mês a mês. Bem, vamos falar agora a respeito das runas. Deixa eu abrir mais alguns arquivos aqui. Pronto. Eu vou anexar uma imagem. Pronto. Vamos falar, então, sobre as runas. As runas são letras usadas para escrever... as runas são letras, né, usadas nas línguas germânicas da Europa do Norte, sobretudo na Escandinávia, Ilhas Britânicas e Alemanha, desde o século II até o século XI. As runas têm sido encontradas em pedras, monumentos funerários, ossos e peças de madeira, assim como em pergaminhos e placas metálicas. As inscrições rúnicas mais antigas datam de cerca do ano 150. Por ser um alfabeto pouco flexível, era mais usado para breves inscrições, como epitáfios e fórmulas mágicas. O alfabeto rúnico primitivo tinha 24 runas e foi usado na Alemanha, Dinamarca, Islândia, Noruega e Suécia. Foi e ainda é utilizado, sobretudo, como oráculo, semelhante ao I Ching e o tarô. Sobre a origem das runas, contam as lendas vikings que os deuses moravam em Asgard, um lugar localizado no topo da árvore sagrada Yggdrasil, que sustentava os 9 mundos. Assim como acontece na mitologia iorubá, também na mitologia nórdica havia 9 mundos. Nesta árvore, o deus Odin
foi submetido a um sacrifício iniciático, pendurado de cabeça para baixo por 9 dias e 9 noites. Esse suplício lhe revelou o conhecimento das runas, episódio relatado no livro Eda Maior, ou Eda Poética, reunião de poemas cosmogônicos da tradição oral que foram colocados na forma escrita, em latim, a partir do século X, após a cristianização da Islândia. Vamos mostrar mais alguns exemplos, né, de runas. Não, esse aqui é um pictograma sumério. Deixa eu fechar algumas janelas. Então, este é mais um exemplo. Vamos ver mais algumas imagens. Uma última imagem. A Anna Hatterley, uma poeta portuguesa, sobre quem nós conversaremos bastante, ela fez um estudo de várias línguas antigas, como o árabe, o hebraico, o sânscrito, o chinês, os hieróglifos e várias outras formas de escrita. Não para aprender o significado das palavras, a sua gramática, a sua semântica, a sua sintaxe, mas para estudar o grafismo das letras. A partir do estudo, né, desse desenho semântico, ela desenvolveu uma série de poemas visuais interessantíssimos, chamados Mapas da Imaginação e da Memória. Nós falaremos sobre esse trabalho mais para frente. Pois é, José Ricardo. Assim como acontece com a suástica, que é um antigo símbolo hindu e budista, né, que deve ter mais de 5.000 anos, as runas também foram indevidamente apropriadas pelos nazistas, né? Como símbolo da SS, né? Que é aquela dupla runa. Então, de fato, hoje pega um pouco mal. Embora o estudo, né, visual das runas seja bem interessante. Eu, particularmente, me interesso menos pelas runas, porque elas são muito retinhas, né? As letras são quase todas retas. Eu gosto mais da curva, né? Da espiral, de outras formas geométricas. Bem, vamos falar agora sobre os ideogramas, né? Que foram citados lá na frente, junto com os caligramas de Apollinaire. Os ideogramas são desenhos caligrafados que, em sua origem, não representavam sons ou ideias, mas as figuras abreviadas de objetos. Era uma escrita figurativa que, com o passar do tempo, passou a ser estilizada, até perder a semelhança mais evidente entre o signo e a coisa representada. Os ideogramas são escritos em colunas verticais e são lidos da direita para a esquerda, de baixo para cima, e sua sintaxe é mínima, contando com pouquíssimos elementos de ligação. Não há distinção entre singular e plural, nem entre feminino e masculino.
Essa escrita, de origem chinesa, foi adotada mais tarde pelo Japão, que utiliza ainda 2 outros alfabetos fonéticos. Os ideogramas, ou kanjis, eram caligrafados em papel de seda ou outros materiais, inclusive na forma do emakimono, que é lido na horizontal, conforme o leitor vai abrindo o pergaminho. Eu vou publicar aqui uma imagem para vocês. Só um segundinho. Pronto. Então, este aqui é um emakimono, que é lido na horizontal, conforme o leitor vai abrindo o pergaminho. Surgido no período Nara, no século VIII, esta forma de expressão artística combinava texto e imagem, e era desenhada, pintada ou estampada num suporte, numa orientação horizontal. As imagens ilustradas retratavam batalhas, romances, a religião, contos populares ou histórias do mundo sobrenatural. Os japoneses sempre gostaram muito de histórias de terror, que eles chamam de kwaidan. Inclusive, é um filme com esse título muito interessante. Os rolos, geralmente feitos de papel de seda, foram predominantes durante os períodos Heian e Kamakura. Já os pergaminhos tibetanos tinham outra forma de paginação e encadernação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Este é um livro chinês que eu tenho, traduzido para o português, mas que manteve essa forma de encadernação. Esse livro reúne alguns sutras, né, budistas. E o que é que ele tem de diferente em relação a outros livros? É uma única página que pode ser desdobrada e que vai sendo lida conforme o leitor, né, manipula esse objeto. E esse conjunto ele é guardado dentro de uma caixa de madeira, né, com inscrições nas laterais. Vou fechar mais alguns arquivos e prosseguimos. Muito bem. Até agora falamos de formas de escrita mais antigas, né? De até 3.500 anos antes de Cristo. Vamos falar agora de outras formas de escrita mais próximas de nós. Na Europa Ocidental, no período da Idade Média, uma forma interessante de escrita caligráfica, que utilizava cores nas letras e recursos do desenho e da pintura, foram as iluminuras, realizadas em geral por monges copistas em mosteiros beneditinos. O termo iluminura aplica-se igualmente ao conjunto de elementos decorativos e representações imagéticas executadas nos manuscritos. Além das cores convencionais, usava-se também pó de ouro ou prata para colorir as ilustrações. A palavra iluminura é frequentemente associada à miniatura, termo italiano derivado do latino miniare, que significa pintar com mínio, um pigmento de cor vermelha. Uma miniatura designa, em sentido amplo, a representação de uma cena ou de um personagem
em um espaço independente da letra inicial, ou capitular, do manuscrito. Segundo Antônio Ruais, o termo difundiu-se através do francês e do inglês, no século XVI, com predominância do significado representação em pequenas dimensões. As iluminuras, pintadas sobre pergaminho incorruptível, ao abrigo da luz, em bibliotecas bem fechadas, sobreviveram aos séculos, guardando o frescor das cores e os fundos pintados a ouro. Vamos ver alguns exemplos de iluminuras. Eu já vou publicar aqui. Eu tenho um imenso fascínio pelas iluminuras. Vamos ver mais algumas imagens. Essa é uma letra capitular, né? A letra que inicia a frase, né, nessa página, no caso, um P de Paul. E dentro da circunferência dessa letra P, né, nós vemos um pássaro e todos esses elementos decorativos. Vamos ver mais algumas. Aqui também, né, uma capitular na letra P. Só um segundo. Tem mais uma imagem que eu quero mostrar. E essa aqui. Então, esses são alguns exemplos de iluminuras. Agora, imaginem o trabalho de um monge beneditino na Idade Média, né, um copista, copiando manualmente a Bíblia, que tem mais de 1000 páginas, com todo esse trabalho artístico, né? Ou seja, para a cópia de um único exemplar da Bíblia, quanto tempo será que era despendido, né? Muito bem. Vamos falar agora sobre a caligrafia árabe. Eu estou apresentando de um modo bastante sucinto todas essas formas, né, de grafia, porque o nosso interesse é buscar a visualidade nas formas arcaicas de escrita, algo que se perdeu após a invenção da imprensa, né, pelo Gutenberg, e a padronização tipográfica, que nos tornaram cegos para a arte, né, que pode estar na própria letra do texto. Quando nós lemos um texto qualquer, nós prestamos atenção no som e na ideia da palavra. Mas raramente lemos um poema e prestamos atenção na letra R, na letra W, na letra P, porque são fontes que já estão incorporadas, né, ao nosso repertório, não nos surpreendem mais. E uma das experiências interessantes feitas em poesia visual é justamente a recuperação do caráter artístico da escrita. Bem, contemporânea da iluminura medieval, a caligrafia árabe
é uma arte decorativa praticada até os dias de hoje, em que os versos, em geral do Alcorão, são dispostos na página de maneira figurativa ou caligramática, por vezes com sentido alegórico ou fazendo alusão a lendas, parábolas ou provérbios. Como o Islã proíbe a representação da figura humana, as artes visuais muçulmanas alcançaram formas muito elaboradas, tanto na arquitetura das mesquitas, quanto na geometria decorativa de tapetes e vitrais. E a própria escrita caligráfica insere-se nessa tradição plástica de caráter sagrado. Muitas vezes, a poesia caligráfica reproduz o ritmo e a cadência das palavras e das frases nos arabescos, que valorizam as repetições usadas nas ladainhas. Os poemas caligráficos árabes estão presentes na cerâmica, tapeçaria, mosaicos e na arquitetura de monumentos e palácios. Vamos ver, então, alguns exemplos da caligrafia árabe. O José Ricardo escreveu alguma coisa que eu já vou ler e comentar. Primeiro, eu vou publicar aqui. Bom, essa imagem o José Ricardo vai reconhecer, porque o Augusto de Campos utilizou, né, esse tigre, só que com o fundo preto e o desenho em branco, no livro Viva Vai, como ilustração para a tradução que Augusto fez do poema O Tigre, né, de William Blake. Reparem a concepção caligramática, né? Ou seja, essa equivalência entre a forma e o sentido. Deixa eu ver o que o José Ricardo escreveu aqui. Os poemas visuais de Sérgio Medeiros remetem, de alguma forma, a esses emakimonos. Nesses sutras, os fragmentos de texto podem ser permutados, como no poema de Augusto, que eu saiba não, José Ricardo. Nunca li em nenhum lugar que nos sutras houvesse essa possibilidade de permutação. Quanto ao Sérgio Medeiros, que tem um trabalho muito interessante, eu acredito que a principal inspiração dele seja a poesia experimental portuguesa, em particular a Anna Hatterley, que nós estudaremos nas próximas aulas, sobretudo pelo caráter mais arbitrário, digamos assim, dos seus poemas visuais, que remetem a um certo abstracionismo, muito diferente da poesia concreta, do caligrama ou do ideograma. O Sérgio Medeiros parece buscar a mancha, a imagem abstrata, algo como acontece na pintura, né, do Jackson Pollock. Tudo bem, Sandra, depois eu enviarei o vídeo para vocês. Vamos ver mais algumas coisas. Bem, eu vou fechar alguns arquivos para abrir outros. Eu achei vários exemplos interessantes da poesia caligráfica árabe, inclusive alguns exemplos modernos, porque essa poesia ainda é praticada hoje. Deixa eu publicar aqui. Vamos ver mais alguns.
Alguns desses poemas caligráficos são da Idade Média, mas há também aqui algumas coisas contemporâneas, que eu já vou mostrar. Depois pesquisem no Google poesia caligráfica árabe. Tem muita coisa interessante. Vou mostrar agora um poema mais contemporâneo. Esse eu achei bem curioso. Muito bem. O próximo tema seria a poesia labiríntica da Idade Média. Só que isso exige muito mais tempo. Então, vamos abrir agora para perguntas e comentários. E na semana que vem, nós falaremos sobre os labirintos visuais, né, do Barroco português.